Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson. A nossa disciplina de hoje é psicomotricidade. O vídeo terá de 30 a 40 minutos. Nós também enviaremos para vocês as atividades da disciplina, junto com o material também. Então, basicamente, nós vamos falar hoje, como vocês estão vendo na tela, de corpo, movimento, afetividade, inteligência, educação e reeducação. Só que nós precisamos entender o que é a psicomotricidade. E existem vários conceitos, até no material de vocês existem vários conceitos que definem o que é psicomotricidade. Eu escolhi um conceito da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade para nós, a partir deste conceito, desenvolver toda a aula de hoje. Então, é a ciência, segundo essa sociedade, é a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento. Então, dá para a gente entender que ciência é essa? Ela tem como objeto de estudo, ela tem como foco principal o homem e o seu corpo em movimento. E em relação ao seu mundo interno e externo. Então, é uma ciência que busca estudar o homem em movimento, mas não só em movimento externo. Ele precisa entender também o mundo interno deste homem. Está relacionado ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Então, muito importante nós observarmos que este homem que vai ser estudado, ele vai ser estudado do ponto de vista completo, tá bom? Do ponto de vista geral. Quando se fala em afetividade, a gente lembra do Henry Wallon, né? Então, e o Henry Wallon também ele define o que é psicomotricidade. Segundo ele, é a relação entre motricidade e inteligência, né? Segundo Wallon, isso vai permitir, esse movimento vai permitir que o afeto, a emoção, se exprima, se externe através da combinação entre o mundo interno e externo do homem. Então, o corpo em movimento e sua história. Eu busquei colocar num slide apenas como isso se deu ao longo da história, como que o corpo e o movimento, eu tentei buscar da Grécia Antiga até os dias de hoje. Então, o processo histórico da psicomotricidade está vinculado à história do corpo, né? Então, os antigos eles entendiam que o corpo musculoso era sinônimo de masculinidade. Então, quanto mais musculoso o homem, mais masculino ele era. Então, esse percurso histórico foi marcado pelas diferentes concepções que o homem tinha a respeito de um tecido de membros que protegia a alma e o espírito do homem, que é o corpo. Então, Platão, por exemplo, apontava seu corpo apenas um lugar de transição do mundo real, né? Que guardava essa alma imortal, segundo Platão. Aristóteles, por exemplo, segundo ele, era o lugar da matéria lapidada pela alma, tendo como tarefa apenas colocar o corpo em movimento. O Aristóteles foi o primeiro autor, o primeiro pensador, sem citar esse nome psicomotricidade, a falar um pouco da psicomotricidade, desse conceito psicomotor, porque ele disse que o corpo servia ao homem para colocá-lo em movimento, fazer com que esse homem se movimentasse. Daí ele deu os primeiros passos para a psicomotricidade na Grécia Antiga. No século XIX, por exemplo, aqui como eu coloquei para vocês, com as contribuições de estudos sobre neurofisiologia, são descobertos distúrbios na atividade gestual como parte de uma área do sistema nervoso. Surgindo, então, as primeiras pesquisas sobre o campo psicomotor ligado ao aspecto neurológico. Vocês vão ver que aqui ele fala de distúrbios na atividade gestual. Vocês vão ver que a psicomotricidade, tanto na Europa quanto no Brasil, ela dependeu de estudo com crianças com necessidades especiais. E esses estudos é que deram para os cientistas os primeiros passos em ciência da psicomotricidade, porque eles viram defeitos no andar de algumas pessoas, eles viram defeitos principalmente no andar
no gestual de algumas crianças com necessidades especiais. Daí eles tiveram a ideia de averiguar que defeitos eram esses, de que origem eram. Daí nasceu a psicomotricidade. O médico psicólogo pedagogo Henry Valo relacionou o movimento com parte do afeto, da emoção e ao meio ambiente e aos hábitos do indivíduo. Na obra de Piaget, se preocupou com o estudo sobre interrelações sobre a percepção e a psicomotricidade por meio das experiências. Esses autores, ao definirem e conceituarem a psicomotricidade, apontam suas principais áreas de atuação definidas como educação, reeducação e terapia psicomotora. Então, a psicomotricidade, ela tem 3 áreas, que nós vamos ver daqui a pouco. Ela tem 3 áreas de atuação. Ela atua na educação do movimento com crianças, na reeducação de pessoas que perderam, de certa forma, ou que precisam se reeducar, e na terapia psicomotora. Bom? Então a gente vai ver daqui a pouco essas 3. Primeiro nós precisamos entender o surgimento da psicomotricidade no Brasil. Em Porto Alegre nós tivemos, segundo a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, foi criado o Serviço de Educação Especial, né, juntando ortopedia mental e educação física para crianças excepcionais. No Rio de Janeiro foi criado o primeiro curso de formação de professores para deficientes auditivos, onde eram incentivadas a atividade de educação física com jogos, dramatizações. Aí também estava começando a impulsionar isso. A Sociedade Brasileira de Psicomotricidade foi criada apenas em 1980, recente. Então ela define, já falei sobre esse conceito, então ela define essa área de atuação, né? Para entender melhor, eu coloquei aqui o que são corpo, o que são movimento, o que é corpo, para vocês entenderem melhor, segundo a psicomotricidade. Então, segundo ela, o corpo, ele é o meio de comunicação e expressão em movimento e ação por onde o homem exprime toda a sua capacidade emocional e intelectual baseada em suas experiências vividas. Então, segundo a psicomotricidade, o corpo não é algo que vai, como os antigos pensavam, que vai guardar a alma, o espírito, não. Segundo a psicomotricidade, o corpo, ele serve para você expressar a sua emoção e a sua inteligência, baseado naquilo que você vive. Então, o ser humano habita o mundo exterior pelo seu corpo, que surge como um componente espacial e existencial, né? A partir do qual o ser humano concentra e dirige todas as suas experiências e vivências. Então, é muito importante nós observarmos qual é a função do corpo. É de expressar aquilo que ele entende, que deve ser, que o cérebro entende, que deve ser expressado naquele momento. Por exemplo, uma pessoa tem um estímulo para chorar, ele chora através do corpo. Eu consigo perceber esse choro dele através do seu corpo. Então o corpo é sim uma forma ou um meio, o único meio pelo qual nós expressamos nossos sentimentos, nossas emoções e nossa inteligência também. Ok? E o movimento para o corpo humano trata-se de todo e qualquer deslocamento de um ou vários segmentos ou do corpo em seu conjunto. Isso aqui é movimento. Os movimentos corporais das aquisições intelectuais ocorrem de forma progressiva e interligadas. Nós precisamos entender também que os movimentos, o movimento corporal, por exemplo, o cérebro, você só move seu braço, né, seus dedos, se o cérebro quiser. E ao fazer isso, eu estimulo o meu cérebro também. Okay? Então, por isso que uma caminhada é bom, faz bem para o corpo e o cérebro, tá bom? Então, porque o movimento, ele auxilia o cérebro também. Então, é essa que eles chamam de progressiva interligada. A ausência do movimento e da experiência corporal da criança compromete a sua organização do cérebro. Por isso que a criança tem que se movimentar. Por isso que essa disciplina vem para o curso de pedagogia e licenciaturas no geral, porque nós lidamos com crianças
que precisam estar em constante movimento, para que ela estimule o cérebro, que ela ganhe também um bem para o seu corpo, como desenvolvimento de tônus, como desenvolvimento de estrutura óssea, tudo isso através do movimento do corpo. A cognição, que é a inteligência, é a aquisição de um conhecimento que permite a compreensão e estabelece o conhecimento intelectual. Então, os processos cognitivos estão intrinsecamente ligados à vida emocional e social dos indivíduos a partir de suas vivências. Bom? Então, a inteligência também depende do movimento corporal. E a afetividade, do mesmo jeito, faz-se presente em sentimentos, desejos, interesses, tendências e valores, emoções, ou seja, em todos os campos da vida. Diretamente ligada à emoção, a afetividade consegue determinar o modo com que as pessoas visualizam o mundo e também a forma com que se manifesta dentro dele. Alguns transtornos ocorrem devido à ausência ou pouco recebimento de afeto, onde os mais evidenciados são depressão, fobia, somatizações e ansiedade generalizada. Então, a afetividade ela é muito importante no processo de aquisição da inteligência, mas também ela é muito importante no processo de organização dessa inteligência. Vou explicar melhor para vocês. De nada adianta você ter afeto e você não expressar isso através de suas emoções. Eu sempre digo que quem você odeia não precisa saber disso toda hora. Mas quem você ama de verdade precisa ouvir isso de vez em quando, é bom. Então, expressar o seu afeto. Tem gente que diz, mas eu não me sinto bem dizendo para as pessoas o que eu sinto, porque as pessoas podem entender errado e tudo mais. Mas algumas pessoas, dentre elas, os seus filhos, sua esposa, seu marido, as pessoas que convivem com você, seus familiares, os seus amigos de verdade, essas pessoas precisam ouvir sobre o afeto que você sente a respeito delas. Porque o que é a diferença da afetividade para a emoção? A afetividade é todo aquele conjunto de sentimentos que eu tenho para com uma pessoa. A emoção é quando eu externo isso através do meu corpo. Com abraço, com palavras, com choro, com riso. Isso é emoção. E a afetividade precisa ser externada através desse meu corpo, para que as pessoas que convivem comigo saibam o meu sentimento por elas. Porque, como eu coloquei aqui no último tópico do slide, isso pode acarretar transtornos incorrigíveis, fobias, depressão, por exemplo, das pessoas estarem morando uma com a outra e não saberem qual é o verdadeiro sentimento que uma tem pela outra. E as áreas de atuação das quais eu falei agora há pouco, nós temos a reeducação psicomotora. O trabalho da reeducação privilegia, a princípio, 3 situações: o alívio do problema, a redução do sintoma e a adaptação ao problema. São pessoas que sofreram traumas, perderam o movimento de alguns membros, perderam a fala ou perderam a audição, e a psicomotricidade ela vem fazer uma reeducação psicomotora, das pessoas readquirirem, e ela é dividida em 3 pontos: o alívio do problema, a redução do sintoma, e a adaptação ao problema. A educação psicomotora geralmente é dirigida para crianças, e a terapia psicomotora é destinada a indivíduos normais ou portadores de deficiência física ou mentais que apresentam dificuldade de comunicação, de expressão corporal e de vivência simbólica. Essas são as áreas de atuação da psicomotricidade. Isso é importante a gente observar, que é um campo que auxilia a pedagogia, mas também é um campo independente da pedagogia. É um campo que tem sua estrutura de pesquisa e atuação. Eu coloquei aqui o desenvolvimento psicomotor e a aprendizagem. Eu vou separar agora a nossa aula, ela vai se encaminhar para o final, e nós estamos na metade da aula, ela vai se encaminhar para o final, mas de que maneira?
desenvolvimento da psicomotricidade através dos seus aspectos motores, sensoriais, perceptivos, cognitivos e afetivos. Então, a psicomotricidade, quando ela trabalha com desenvolvimento e aprendizagem, ela está trabalhando com a parte motora, sensorial, a parte de perceptivos, cognitivos e afetivos. Então, eu coloquei, aprender é modificar o cérebro com a experiência. Segundo a psicomotricidade, aprender é eu mudar o cérebro através daquilo que eu estou vivenciando com os meus órgãos dos sentidos. Isso é aprendizagem. Quanto mais você esforça, mais você aprende e melhor fica naquilo que pratica. Segundo a psicomotricidade, a repetição não segue, aquela repetição segue, mas a repetição em determinada área vai fazer com que você evolua e altere o seu cérebro para melhor. Então a gente vai ver alguns pontos aqui, olha. Aspectos sensoriais, ele é dividido entre estereoceptivo, proprioceptivo, que é a diferença dos dois. O primeiro, esse sistema sensorial tem seus órgãos sensoriais localizados na periferia corporal, os olhos, orelha, pele, nariz e boca. Proprioceptivo, esse sistema é que direciona as informações relacionadas aos movimentos corporais e à posição do corpo, fornece informações referentes à posição e ao movimento dos membros do corpo, segundo Fonseca. Interoceptivo, esse sistema sensorial permite que o indivíduo se aproprie das estimulações recebidas dos aparelhos digestivos, respiratório e circulatório. Percebe que por isso que não é só um aspecto físico exterior, mas um aspecto físico interior também. E nós temos o sinestésico. Esse sentido depende de receptores dos músculos, tendões, cápsulas, ligamentos e articulações. Ele registra a posição do corpo e ajuda a equilibrar os movimentos, o posicionamento, a velocidade e a força das partes do corpo durante o movimento. Então, sinestésico são todos os órgãos do sentido juntos, trabalhando para que a pessoa se equilibre bem na hora de caminhar, na hora de fazer qualquer tarefa. Bom? Vou passar rapidinho, que aqui são coisas mais técnicas. Vamos lá, próximo. Aspectos perceptivos. A percepção é de grande relevância, ela está relacionada com experiência, aprendizagem, inteligência. Nós temos a percepção visual. Algumas capacidades psicomotoras devem ser estimuladas, como coordenação, visomotor, figura, fundo, posição no espaço, relações espaciais. Nós temos a percepção auditiva, nós temos a percepção tátil-sinestésica, que é o meio pelo qual o indivíduo projeta, registra, analisa, armazena e integra no cérebro as informações captadas. Bom? Os aspectos cognitivos. O que é cognição? O ato ou ação de conhecer ou adquirir conhecimentos, explica como a criança pensa e aprende. A cognição ela age através da estimulação do indivíduo em vários fatores. Percepção e discriminação, que o que é isso? É a capacidade de receber, discriminar e analisar e interpretar as sensações recebidas. A memória, a capacidade de receber, registrar e fixar estímulos. A atenção constitui-se no modo como a mente seleciona e fixa determinados estímulos. O raciocínio, forma de pensar graças às quais busca soluções para problemas. E a linguagem, vocabulário, fluência e codificação, compreensão da leitura e escrita. Então, muito importante nesse aspecto cognitivo, nós avançarmos além da memória. A gente vai ver que tem percepção, atenção, memória, raciocínio, linguagem. O ser humano às vezes foca apenas na memória. De memória nós somos um dos piores animais que tem. O elefante tem mais memória do que nós. O cachorro tem uma memória mais apurada do que o ser humano. O cachorro, por exemplo, tem audição, olfato, tudo mais apurado do que nós. Mas nós temos o raciocínio, coisa que os outros animais não têm. Que o raciocínio, segundo Vygotsky, é a capacidade de falar consigo mesmo. A capacidade de você falar, antecipar os problemas. Então isso é de suma importância para a inteligência, e nós temos. Então nós temos que buscar não só a atenção e a memória, mas
principalmente o raciocínio. Aspectos afetivos. Quando a criança nasce, ela já está equipada com um repertório de condutas afetivas que lhe permite expressar suas necessidades básicas de sono, alimentação, repouso, entre outros. As condutas afetivas não podem ser consideradas apenas uma relação a uma experiência. Elas também são formadoras de experiência. Então, o afetivo, a afetividade da criança, o afeto da criança, ele serve para buscar afeto dos maiores, dos mais velhos, e também buscar coordenar inteligência e afeto através da sua vivência. As principais contribuições de Henry Wallon. Por que eu trouxe o Wallon aqui para a nossa discussão? Porque falou de afeto e movimento. O Wallon é um dos principais materiais, vocês focam bastante nisso. Ele é um dos principais autores. Então, o movimento é o elemento primordial que contribui para a elaboração do pensamento da criança. Wallon defendeu isso. Então, o movimento é o elemento primordial para o pensamento, para a elaboração do pensamento. Então, a criança, quanto mais ela se movimenta, mais ela brinca, mais ela experimenta o mundo, melhor a sua organização mental. O movimento é de natureza social, pois é por ele e através dele que se processa, provoca e detona a maturação do sistema nervoso. A motricidade humana começa pela atuação sobre o meio social para depois modificar o meio físico. Bom. Corpo vivido, o Wallon dividiu em estágios do desenvolvimento psicomotor. Primeiro deles, o corpo vivido, estágio impulsivo, expressivo, emocional, do 0 aos 3 meses. Corpo percebido, estágio emocional, de 3 a 9 meses. Corpo representado, o estágio sensitivo motor, de 1 a 3 anos. O estágio projetivo, faixa etária aproximada, não definida pelo autor. A criança age sobre o objeto, projetando-se nas coisas para se perceber. Então, Wallon defendia que, assim como o estágio de desenvolvimento de uma criança, existe também os estágios de desenvolvimento psicomotor, que são esses estágios da criança vivenciar, depois ela perceber, depois ela se projetar no ambiente. Tá bom? Recreação na educação infantil, também tem no material de vocês. Eu trouxe um pouco aqui de alguns autores. Olha, de acordo com Braga, recreação é qualquer atividade física ou mental da qual depende ou não diretamente a nossa subsistência, que se pratica espontaneamente do que nos advém prazer e satisfação física ou psíquica. Eu coloquei esses 3 pontos aí em azul no primeiro tópico para vocês entenderem. Recreação tem que ser de maneira espontânea. A recreação não pode ser algo imposto pelo professor apenas, pode ser algo sugerido e tem a ver com prazer e satisfação. Segundo Guerra, a recreação compreende todas as atividades espontâneas, de novo, prazerosas e criadoras, que o indivíduo busca para ocupar seu tempo livre. Segundo Silva, representa uma atividade que é livre e espontânea, de novo, tá vendo? Olha, na qual o interesse se mantém por si só, sem nenhuma compulsão interna ou externa, de forma obrigatória ou opressora, não precisa disso. É hoje pacífico que a recreação constitui um processo eficiente de educação. A recreação tem por excelência 2 funções. Bom? Função lúdica e a função educativa. Brincadeira na escola sempre tem que ter a ver com educação. Então não existe brincadeira na escola para perder tempo, brincadeira na escola para ganhar tempo, brincadeira na escola para compor um tempo, não. A brincadeira tem que ser, a recreação tem que ser espontânea, tem que trazer prazer e satisfação, tem que estimular a criança a criar dentro daquela brincadeira. Por isso ela tem 2 funções, lúdica, ou seja, propiciar diversão, e educativa, que ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber. Bom? Por último, nós temos o jogo, um desenvolvimento infantil.
penúltimo, nós temos o jogo no desenvolvimento infantil. O jogo educativo só passa a ter significado a partir do momento que se tenha um objetivo. Jogar por jogar não tem sentido. O jogo tem que ter um objetivo ou um alvo a ser atingido. Através dessa ideia passará a não ser uma brincadeira, e sim uma atividade que contribuirá com o desenvolvimento intelectual da criança. São divididos em dois grupos os jogos de enredo e os jogos de regras. Os teóricos sobre e os jogos, no caso Henry Wallon. Para brincar existe um acordo sobre as regras ou a construção de regras que são produzidas à medida que se desenvolve a brincadeira e sendo desfeita quando não é bem aceita pelos participantes. Toda a descoberta da criança se dá através da evolução mediante ao seu comportamento superando a fase de espectador para se tornando um parceiro ativo do adulto. Então, todo jogo, a criança, quando é apresentado para a criança o jogo, ela é um espectador. Quando a criança entende o jogo e é convidada e é estimulada a participar do jogo, ela se torna também um parceiro ativo daquele adulto ou outra criança que brinca. E essa questão das regras é muito importante. Então, o jogo da criança precisa ter regras, mas não impostas. Essas regras podem ser construídas junto a essas crianças. E quando isso não fizer mais sentido, altera as regras, muda as regras, claro, sempre antes dos jogos, para que a criança entenda que as regras, elas podem ser criadas por um adulto, mas elas podem ser criadas por a criança, mas elas precisam ser obedecidas enquanto estiver valendo as mesmas regras. Isso vale também para a vida dela no dia a dia. E por último, aspectos gerais do brincar. Então, olha, no brincar a criança tem a oportunidade de interagir com pessoas e objetos, liberar a criatividade, podendo também se beneficiar de uma qualidade de vida. O brincar faz parte do ser humano e para a criança a brincadeira representa a capacidade de compreender a realidade que vive, né? Então, na brincadeira, por exemplo, as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória e a imaginação. Isso é de suma importância, a criatividade no mundo da brincadeira da criança. O adulto deve oportunizar brincadeiras diferentes e variadas, possibilitando que as crianças criem outros tipos de brincadeiras a partir delas. O brincar pode ser visto como a própria essência da infância, sendo que a ação promove o crescimento, permitindo à criança explorar o mundo e o ambiente do qual faz parte. A imaginação da criança é infinita. É fácil estimulá-la, oferecendo-lhe opções variadas. Então, o que fica da psicomotricidade é que a criança precisa estar no mundo de constante movimento, né? A criança, ela precisa entender da melhor maneira possível que o mundo requer dela uma atitude de explorador desse mundo, né? E nós adultos precisamos entender que a criança, quanto mais essa criança é estimulada, mais essa criança se torna um adulto criativo. Então a criatividade adulta, ela depende da fantasia estimulada na infância. Então quanto mais essa criança tiver brincadeiras de enredo, tiver brincadeiras com regras, jogos de enredo e jogos de regras, mas que esses jogos estimulem a criatividade da criança, estimule a fantasia nessa criança, ela se tornará um adulto muito mais feliz, inteligente, afetuoso, tolerante e criativo. Bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima, se Deus quiser.